Bom, uma boa noite a todos. Eu agradeço ao Instituto Santo Atanásio o convite para vir falar aqui essa noite. O nosso tema será a verdade em Santo Tomás de Aquino. Eu já dei várias palestras a respeito do tema e espero que cada vez fique mais claro o que eu tenho a dizer sobre o assunto. Eu começo assim, ó. A verdade é algo bem intuitivo a nós. Não há grande dificuldade que as pessoas entendam a que me refiro quando eu falo da verdade, não é? Eu estou querendo dizer algo que não seja falso, não seja mentiroso, não desvie da realidade. No entanto, quando nós vamos tratar do tema da verdade em termos filosóficos, as complicações começam a aparecer. E uma das complicações, talvez a principal delas, que surge quando do tratamento filosófico da verdade, é de saber se a verdade é algo do ente, do ser mesmo, da coisa, ou é algo do intelecto. A verdade é algo que se dá no intelecto ou é algo que pertence às coisas mesmas? Esse é o problema. E não é um problema pequeno. Por quê? Porque se pegarmos, por exemplo, Aristóteles, no livro 8º da Metafísica, ele, ao tratar do ser, ao tratar do ente em geral, ele vai colocar a verdade, ele vai situar a verdade como algo do intelecto. Ele vai falar diretamente, olha, a verdade é uma coisa do intelecto. No entanto, a tradição pós-aristotélica, e quando eu digo pós-aristotélica, eu não quero dizer contra Aristóteles, mas simplesmente uma tradição que, em boa parte, inclusive, segue Aristóteles, vai desenvolver uma teoria que é chamada de teoria dos transcendentais, doutrina dos transcendentais, que vai defender que a verdade ela é algo inerente ao ser. Em outras palavras, todo ser é verdadeiro enquanto é. Bom, o que eu pretendo expor aqui, nesse tempo que me é oferecido, é um pouco dessa estrutura de consideração do problema da verdade, tal qual foi elaborada por Santo Tomás de Aquino, que teve o cuidado de investigar o quanto a verdade é do ser, diz respeito aos entes mesmos, e o quanto a verdade é algo do nosso intelecto. Para isso, eu retomo, para dar começo a essa trajetória, eu retomo Aristóteles, que afirma novamente lá no livro 8º da Metafísica, que a verdade é algo que se dá propriamente no intelecto. Ela é o ser no intelecto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a verdade ela se constitui propriamente no intelecto e não na coisa. Isso porque Aristóteles diferencia a verdade do bem sob um determinado aspecto, que é o que nos interessa aqui, sob o aspecto de dizer que o bem está na coisa. Ou seja, o movimento dos nossos apetites nos leva aos bens que estão nas coisas realmente. Por exemplo, se eu tenho sede, eu não quero o conceito de água, eu quero a água. A água saciará a minha sede, a água real. Então, o bem capaz de saciar o meu apetite
será a água real existente no mundo. Portanto, está na própria coisa. O bem está na própria coisa. Já a verdade, ela é algo que ocorre no intelecto sob uma estrutura especial que a tradição vai chamar de juízo. Ou seja, é uma estrutura proposicional. Estrutura proposicional, não quero tornar isso mais difícil do que é. É algo bem simples. Você tem um sujeito e um predicado na frase. É o que todos aprendemos quando estudamos português na escola. Você predica algo do sujeito. Assim como eu posso predicar que a luz está acesa, que não é outra coisa que dizer que estar aceso se predica dos aparelhos de iluminação presentes aqui nesse momento. É só isso, é bem simples assim. E a verdade se dá neste movimento anímico, nessa primeira operação do intelecto, nessa segunda operação do intelecto, que se chama juízo. É quando você pega os conceitos unitários e diversos, como o conceito de luminária e o conceito de estar aceso, e aplica esse conceito de estar aceso à luminária. É simples assim. Vocês aqui não podem ver as paredes que me entornam nesse momento, mas elas são brancas, como na maioria dos lugares. As paredes são brancas. Quando eu digo a parede é branca, o que eu digo? O que eu faço? Eu aplico o predicado branco ao conceito de parede. É simplesmente isso. Então a verdade e a falsidade se encontram nesse tipo de estrutura. Mas esse tipo de estruturação se dá no intelecto. O juízo é um fenômeno do intelecto funcionando, o intelecto racional humano. Certo? Se aceitamos isso, e aliás temos boas razões para aceitar isso, nós podemos acompanhar Aristóteles na sua afirmação de que a verdade é algo propriamente do intelecto e não das coisas. O que propriamente está nas coisas é o bem. É a coisa enquanto apetecível. Certo? Bom, feita essa primeira distinção, passemos aos passos subsequentes. Olha, o próprio Aristóteles, ele percebeu que para além do termo mais genérico que existe, que é ser ou ente, seria tecnicamente preferível dizer ente, tá? Ente é tudo aquilo que possui ser, que tem ser, que está em ato de alguma maneira. Mas talvez para a linguagem comum seja melhor dizer ser, tudo aquilo que é ser. Tá? Qualquer coisa que vocês pensem ou vejam aí é ser de alguma maneira. Aristóteles, ele mesmo já descobriu que além desse termo mais genérico possível que existe, que é o termo ente, você tem um segundo termo que também se aplica universalmente, tomado universalmente. Isso aqui não é uma redundância, tá? Você pode ter o termo universal tomado particularmente ou restritivamente, como, por exemplo, ainda que vocês não possam ver nesse momento, mas é um conjunto de pessoas nessa sala. Então eu posso tomar universalmente, ou seja, falar de todas as pessoas presentes nessa sala, que são muito menos do que o número de pessoas presentes no mundo. Mas o universal tomado universalmente, ou seja, aplicado de maneira tão espraiada que não sobre nenhum caso a ser indicado, esse universal tomado universalmente também se aplica a um outro termo, que é o uno.
E Aristóteles percebeu que tudo que é enquanto é tem uma unidade. Ora, essa percepção, essa intuição aristotélica sobre a realidade, que além do ente você tem o uno, levou muito posteriormente os medievais a constituírem uma teoria chamada de teoria dos transcendentais, que procura mostrar que para além do ente e do uno, nós temos outros transcendentais, ou seja, termos que se aplicam universalmente a tudo. E esses termos que se aplicam universalmente a tudo são o bom e o verdadeiro. Isso aqui é muito importante. Ó, tudo o que é um ente. Tudo que é, enquanto é um ente. Mas tudo que é, enquanto é, também é uno, é alguma coisa. E tudo que é, enquanto é verdadeiro, mesmo porque não poderia ser falso algo enquanto é. Mesmo uma nota de R$3, ela é verdadeiramente uma nota falsa de R$3. Não é papel circulante no nosso sistema monetário, nosso sistema financeiro. Mas se alguém imprimir uma nota de R$3, obviamente ela é falsa quanto ao nosso sistema monetário, mas se ela for impressa, ela será o que ela é. Verdadeiramente uma falsa nota de R$3. Ela será isso. Compreendem? Percebem como o ser, ele não pode ser falso em si mesmo? Em si mesmo ele não pode ser falso. Ele simplesmente é o que é. E, portanto, você pode afirmar verdadeiramente que ele é o que é, ainda que seja um simulacro de um papel moeda real, algo feito para enganar alguém. Bom, e tudo que é enquanto é bom. Há uma longa argumentação a respeito disso, que eu não vou entrar aqui, não cabe discutir isso aqui, mas os argumentos mais básicos que se dão para dizer, que se oferecem para se dizer que algo é bom enquanto é que ser é melhor que não ser, portanto já é bom pelo fato de ser, e que, ainda que possa parecer algo ruim, sob alguma perspectiva, o fato de algo ser o torna cognoscível. E isso também é bom. Mas sigamos. Olha, então, o que eu estou tentando montar aqui, estruturar aqui para vocês é o seguinte. O conceito de verdade, ele é discutido sob dois âmbitos. O âmbito da verdade como algo que é fruto de uma operação intelectual, qual seja a junção do predicado ao sujeito, se essa junção é correta. E, em segundo lugar, se a verdade é algo inerente ao próprio ente. Se ela é algo próprio do ente. Aristóteles parece não ter alcançado essa segunda possibilidade. Tá? Parece não ter alcançado, pelo menos não com a perfeição que os medievais alcançaram dessa segunda possibilidade. O que ocorre é o seguinte, é que nas discussões a respeito disso, se a verdade é uma propriedade dos seres neles mesmos, dos entes neles mesmos, ou se a verdade é algo que se dá no intelecto propriamente, nessa discussão, nós vamos ver na trajetória de estudos de Tomás de Aquino uma mudança de posição entre o seu período inicial, o seu período intelectual inicial, no qual ele escreve o De Veritate,
que é uma obra de Tomás, uma questão disputada de Tomás, na qual ele vai defender a verdade sob um certo aspecto, e o período da maturidade de Tomás, no qual, na Suma de Teologia, ele vai defender a verdade sob outro aspecto e com outros argumentos. Chegando mesmo nessa obra da maturidade de Tomás, se quer mencionar a verdade tal qual foi apresentada no De Veritate. Essas duas obras, já há traduções delas para o português, tá? Vocês encontram essas obras em português. E a referência que eu dou a vocês, para quem se interessar por procurar, são o De Veritate, questão 1, vão direto para a Solução de Tomás, que é um dos capítulos maiores da história da metafísica, tá? da filosofia metafísica. É espetacular, absolutamente espetacular. Perdoe-me a observação de natureza subjetiva aqui, e um tanto quanto emocional, mas leiam que vocês vão ver se eu estou certo ou não. E a segunda referência que eu faço é a Suma de Teologia, primeira parte, questão 16, artigo 1º, em que vocês vão ler o que eu também vou apresentar aqui. Certo? Então vamos lá, só para retomarmos. Qual é o problema? A verdade, ela está na coisa ou está no intelecto? Ou está em ambos? Ou não está em lugar nenhum? Tá? Há inclusive quem defenda isso. O que é bizarro, mas é real. Não é? Bom, não existe nenhuma tolice que não tenha sido defendida por algum filósofo. Ou pelo menos alguém que se diga filósofo, ou seja tomado por tal. Mas voltemos a isso. Ó. O problema que eu efetivamente quero apresentar a vocês é esse. Ó. Como é que o Tomás constrói a sua teoria da verdade, levando em consideração o problema de se a verdade está no ser ou se está no intelecto? O que eu vou apresentar para vocês sucintamente aqui é isso. Qual é a minha leitura da solução de Tomás, partindo da distinção entre o desenvolvimento da solução a respeito do tema no De Veritate, questão 1, solução, e posteriormente na Suma de Teologia, primeira parte, questão 16, artigo 1º. É isso que eu vou mostrar resumidamente agora. Prometo não matá-los de tédio, tá? Olhem só, na Suma de Teologia, nas questões disputadas De Veritate, o Tomás vai apresentar a verdade no bojo, no âmbito dos transcendentais, que são, como eu disse, aqueles conceitos universalmente aplicáveis e que Tomás vai definir como os transcendentais sendo termos que apresentam modos próprios de todo ser, não expressos pelo nome ser. O que isso significa? Significa trivialmente o seguinte, olha, quando você fala ser ou ente, você está querendo dizer o quê? Que algo existe, que algo é real, que algo está ali, que algo possui realidade. Em termos filosóficos, está em ato. Tá? É isso que você quer dizer, com ser e com um ente. Certo? Bom, mas quando você diz uno, verdadeiro e bom, você apresenta aspectos do próprio ser, aspectos que são essenciais a todo ser,
ou seja, são imprescindíveis, acompanham, estão junto, aliás, mais que juntos, são inerentes ao próprio ser, mas que não são expressos pela palavra ser. A palavra ser designa o ato de ser, o existir, o ser real. Já a palavra uno designa o ente, o ser, enquanto indivíduo. Todo ser é uno na medida em que ele é alguma coisa. Você não tem um ser que não seja alguma coisa. Seja ele um ser absolutamente simples, seja ele um ser composto. É indiferente. Seres compostos têm unidade. Nós, seres humanos, somos seres compostos e temos unidade. Tá? A minha casa, ela é minha. Mas minha do quê? Ela é do meu nariz, ela é da minha orelha, do meu dedo. Não, ela é minha. Eu sou uma unidade, a casa pertence a mim. Certo? Então, tudo, seja simples, seja composto, detém uma unidade. Todo ente real detém uma unidade. Para além disso, todo ente real é bom. Porque, como eu já citei anteriormente, todo ente real ele não é um puro nada. Portanto, já é mais do que ser um nada. E, portanto, tem de ser bom, porque ser é ser bom. O nada é que seria a ausência de bem. Ser é sempre ser bom. Volto a dizer, eu não vou discutir isso aqui causa muita confusão, muita confusão. As pessoas dizem, mas olha, mas o sujeito lá, ele era tão malvado, então como é que ele pode ser bom? Ele é bom enquanto ente. Suas ações é que não são boas, ou não foram boas. Tá? Mas eu não vou discutir aqui. Mas aceitem isso como uma forma de caridade para entender o argumento. E para além disso, que é o que nos interessa, todo ente, ele não pode ser diferente do que ele é. Portanto, é verdadeiro que ele é o que é. No final das contas, quando Tomás, no De Veritate, trata da questão da verdade, ele apresenta a verdade como um transcendental, ou seja, como uma propriedade de todo ser, de todo ente, na medida em que ele é ente, que ele é ser. É isso. Percebem? Então, a verdade está no ser. A verdade é algo do ser. Espero que tenham entendido isso. Agora passemos à apresentação que Santo Tomás faz da verdade na sua obra magna da maturidade, que é a Suma de Teologia. Ali, na Suma, ele sequer toca na questão dos transcendentais. Ele sequer fala nisso. Santo Tomás, ele parte direto para a discussão se a verdade está no ser ou no intelecto. E ali ele faz a seguinte distinção. Tomás vai dizer que, seguindo Aristóteles, propriamente a verdade é algo do intelecto. Mas o problema é o seguinte. Para nós, a verdade, ainda que aparentemente não haveria nenhuma dificuldade em aceitarmos que a verdade é algo do intelecto, nós percebemos que o que nós conhecemos como verdadeiro, e cada um de nós conhece diversas coisas como verdadeiras. Por exemplo, olhem as coisas que vocês enxergam à sua volta. Pensem nas lembranças que vocês têm sobre algo.
Pensem em cálculos matemáticos como 1 mais 1 ou 2 mais 2. Olhem a multiplicidade de realidades que vocês têm acesso, que vocês sabem que são verdadeiras, mas que não dependem de vocês. Elas não dependem de vocês. Aqui atrás de mim, um móvel que funciona eventualmente para certas missas, como altar. Há uma cortina rubra. Há coisas que não dependeram nunca do nosso intelecto. Nós simplesmente as constatamos na realidade. Percebem isso? E a maioria das verdades com as quais nós humanos nos defrontamos são simples coisas assim. Nós enxergamos, ouvimos, calculamos, meditamos e chegamos a conclusões a partir de determinadas premissas e daí por diante. Ou seja, a amplíssima maioria das verdades com que temos contato, que nos damos conta, essas verdades dependem de coisas que não são nós mesmos. Vejam, são exteriores a nós. A imagem dessa câmara revela que há uma cortina vermelha atrás de mim. Vermelho ou vinho, sei lá. E vocês podem perceber isso. Olha, eu não fiz essa cortina, provavelmente nem vocês. Ninguém tingiu essa cortina, nem eu, provavelmente nem vocês. Ninguém posicionou essa cortina no lugar, provavelmente nem eu, nem vocês. No entanto, nós constatamos a verdade da realidade dela e que ela está ali, ela tem certas características. Vejam, é exterior a nós. Os seres, eles impõem a nós a sua verdade, o seu modo de ser. E nós possuímos intelectualmente a verdade quando o nosso intelecto se adequa àquilo que a coisa é. Existe uma adequação entre o intelecto e a coisa, que aliás é a definição tomada de Isaac de Israeli, que Tomás usa como a principal, a melhor das definições a respeito da verdade. Adequação entre o intelecto e a coisa, ou seja, o teu intelecto está se apossando da realidade de maneira adequada. Isso é verdade. Certo? Mas ainda na questão 16, Tomás tem um problema. Ele diz assim, olha, se propriamente a verdade for algo no intelecto, como diz Aristóteles, e parece efetivamente, sobretudo, a verdade ser algo no intelecto, porque, como diz Aristóteles, o bem está na coisa, mas a verdade está no intelecto. Nós temos a dificuldade em explicar como a ampla maioria, amplíssima, como eu disse, a amplíssima maioria das verdades estão fora de nós. Tem seu lastro fora de nós. A base da verdade está nas coisas e não propriamente no nosso intelecto. E nesta questão 16, Tomás diz assim, olha, se a verdade é propriamente algo do intelecto, nós precisamos defini-la a partir do intelecto. Precisamos defini-la a partir do intelecto. Mas se, na maioria dos casos, ela vem de fora do intelecto, o lastro está fora do intelecto, parece que a gente tem nós temos um problema grave aqui. É com base nisso que o Tomás retira... ele extrai ele extrai uma consequência genial e faz uma observação complementar muito sagaz a respeito da relação entre o nosso intelecto e as coisas que ele conhece. Observem, volto aqui para não haver dúvidas quanto aos passos dados. Primeiro passo, parece que Tomás defende, junto com Aristóteles, em sua obra da maturidade, que a verdade é algo do intelecto. Segundo passo, Tomás
defende, e é a observação comum a todos nós, que a maior parte das verdades que conhecemos não dependem de nós, mas dependem de como as coisas são, sobretudo. Não é? Não adianta vocês dizerem que a cortina aqui atrás é verde, ela não vira verde por causa disso. Ela vai continuar sendo rubra, certo? Mas a primeira observação sagaz que o Tomás faz é a seguinte, olha. Existem, no entanto, casos em que a verdade das coisas depende diretamente do nosso intelecto. Em que a verdade de algo depende diretamente do nosso intelecto. Olhem só. O exemplo que ele dá é de um arquiteto. Quando um arquiteto projeta uma edificação, essa edificação ela será verdadeira na medida em que ela efetivamente contemplar tudo aquilo que foi indicado ou discriminado pelo projeto da mente do arquiteto. Uso um outro exemplo que talvez fique até mais claro. Quando vocês estão enamorados e escrevem uma poesia para sua amada, essa poesia será verdadeira na medida em que ela refletir, expressar corretamente as ideias que se passam na tua mente. Não é verdade? A realidade, a verdade dessa poesia, assim como da construção, dependem diretamente da intenção e do pensamento, seja do poeta, seja do arquiteto. Percebem a diferença entre nós constatarmos verdades que estão no mundo independentes de nós e nós sermos a fonte da verdade de certas coisas? Percebem a diferença? Ora, se algo é verdadeiro a partir do mundo, significa que algo é verdadeiro a partir das coisas. Se algo é verdadeiro a partir de nossa mente, significa que algo é verdadeiro a partir das estipulações do nosso próprio intelecto, ou seja, do nosso pensamento. Vejam só, estamos tratando de duas coisas, a verdade das coisas e a verdade do intelecto. Volto a dizer, se como Aristóteles defendeu, o bem está nas coisas propriamente e a verdade está no intelecto propriamente, Tomás vai procurar explicar a verdade na sua maturidade como algo do intelecto. Não é que ele rejeite a verdade das coisas, tá? Mas esse é um passo em que eu ainda não cheguei, e só será fechado, só será complementado quando eu terminar o raciocínio aqui, a exposição. Olha, a verdade, ele encontra agora um caso no qual a verdade depende do intelecto e não da coisa. É quando você é o artífice do prédio, você é o projetista do prédio, ou você é o autor do texto, ou de seja lá o que for. Aí a verdade dependerá do seu intelecto. Espero que tenham entendido esse passo, que há uma diferença aqui. Bom, próximo passo, que é, na verdade, uma retomada do que já foi dito, que é a constatação de que, ainda que, para nós, algumas poucas verdades dependam de nosso intelecto, a ampla maioria das verdades às quais nós temos acesso não dependem do nosso intelecto, são meras constatações nossas. Pensem em todas as pessoas que vocês já viram na vida, em todos os automóveis que já viram na vida, em todos os edifícios, em todos os pratos, em todas as máquinas de datilografia que vocês já viram na vida. Isso não depende, essas coisas não dependeram do intelecto de vocês, foram com meras constatações. Todos os lugares, todas as situações, essas coisas dependeram
a verdade no intelecto de vocês dependeu das coisas mesmas e não do intelecto de vocês. Pouquíssimas coisas, de fato, em nossas vidas dependem do nosso intelecto. Bom, mas se o Tomás quer dar uma definição geral, uma definição geral, claro, a definição tem de ser geral, perdoe-me o lapso aqui. Uma definição apropriada do que é a verdade, e ele se encaminha para a opção aristotélica da verdade como algo do intelecto. Nessa trajetória de Santo Tomás de Aquino, ele tem esse problema a resolver, que a ampla maioria das verdades que nós temos não dependem de nós, dependem das coisas. Certo? Mas uma coisa se define por aquilo que lhe é próprio, e aquilo que lhe é próprio é uma marca de universalização das consequências daquilo do qual ela é a essência, a estrutura, a base. Se é assim, o Tomás parece se encontrar num beco sem saída. Por quê? Porque, de fato, em nós, a maioria das coisas que conhecemos dependem da realidade. Pouquíssimas dependem de nós. Pouquíssimas mesmo. Como os casos que eu exemplifiquei aqui, que são raros, na verdade. No entanto, e esse é um grande passo de Tomás, realmente um passo, é uma solução, eu diria, bastante satisfatória do problema, é que Tomás ele tem um candidato para lastrear a verdade, para ser lastro de toda a verdade, um candidato para o qual tudo depende do seu pensamento. Tudo depende de seu pensamento. E esse candidato é Deus. Tudo é na medida em que deriva do pensamento divino. Ou seja, o ser decorre do pensamento divino. Por isso, São Tomás pode dizer que a verdade é algo, pode finalmente acompanhar satisfatoriamente ao filósofo, que era o modo como ele chamava Aristóteles, mostrando que a verdade, no final das contas, ela é algo do intelecto. Por quê? Porque tudo se segue, todo ser, todo ente se segue a uma vontade, a uma decisão do pensamento divino de que ele exista. Isso não é uma solução teológica, tá? Muito cuidado aqui, isso é uma solução filosófica. É necessário que decorra do primeiro princípio tudo mais. Porque se não houver o primeiro princípio, nada mais poderia decorrer. E se tudo que nós temos, ao qual nós temos acesso é efeito, é contingente, tudo precisa de um primeiro princípio. Tá? As provas serão outras, os caminhos serão outros, e não é meu papel tratar disso aqui agora, nem cabe aqui agora. Mas estejam certos que isso é uma solução filosófica e não teológica. Tá? Estrito sensu é uma solução filosófica. Então nós temos um candidato para o qual tudo mais depende de seu pensamento. Por fim, tá? Eu quero encerrar aqui com uma última observação. Uma observação que tem me incomodado, sobre algo que tem me incomodado há muito tempo, dado que eu já tive discussões sobre esse tema com outros pesquisadores, outros professores, e mais do que de discussões com outros, inquietações pessoais mesmo. Porque o Tomás não nega que a verdade seja algo do ser. Não, a verdade é um transcendental, ele diz com clareza. E ele nunca
rejeitou ou se retratou de tal posição. Mas ele diz que ela é eminentemente algo do intelecto. Como é que a gente poderia colocar a verdade no ser agora? A minha hipótese atual é de que, ao fim e ao cabo, como em Deus o pensar e o ser são o mesmo, ainda na concretização dos pensamentos divinos a respeito de coisas contingentes, de entes contingentes, essa verdade ela terá de estar presente em cada ser, metafisicamente presente, para usar uma terminologia mais contemporânea, ontologicamente presente em cada ente. Mas esse é um problema ainda não perfeitamente resolvido por mim, tá? Ainda tenho dúvidas, tenho alguma intuição a respeito disso. Mas eu creio que é uma maneira de... Eu estou no caminho para, pelo menos na minha compreensão, tentar entender do que Tomás... Por que Tomás ainda continua a manter, apesar da solução da Suma de Teologia, que a verdade também é algo doente. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado ao Instituto Santo Atanásio pelo convite e uma boa noite.